Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir aqui histórias para que você que está nos assistindo, nos ouvindo aí ao redor do mundo, você tenha uma nova maneira de pensar, um novo jeito, uma nova perspectiva com histórias aí de mulheres tão diversas que a gente recebe toda a semana. Essa semana tá bem especial, a gente está recebendo, por incrível que pareça, uma manezinha, gente, porque em Florianópolis a única coisa que não tem Verdade. é pessoas que nasceram em Floripa. Vanessa Tobias, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu não vi a hora de chegar o meu momento. Estou bem feliz, te agradeço. De fato, manezinha de família mineira. Então, o sangue das minhas veias é mineiro, mas eu nasci aqui. E é tipo aquele orgulho que a gente carrega, né? É, e mineiro é uma coisa gostosinha, né? Um jeitinho de falar, que é receptivo. Nossa, eu fui para Ouro Preto, amei. Empresária do grupo Vanessa Tobias, né? Não poderia ser diferente, mas tá mudando. Vem novidades por aí. Mãe do João Ricardo de 4 e do Valentim de 1 e 4. É isso? Não mesmo. Errei? Esposa do Ricardo, porque isso é importante. Eu vi muito, ali que era um amor super marco. Uhum. A gente conversando aqui no começo falou assim, o tema, né? Porque uma mulher com uma história, né? Olha só, começou a trabalhar com 14, tem vários marcos aqui. E eu falei pra ela assim, sabe uma coisa que tem muita busca? Mulher, por que as mulheres estão tão cansadas? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, para falar com essa mulher que talvez está se sentindo sobrecarregada, não está se sentindo o suficiente, está meio perdida, meio confusa. Parece que ela faz e não sai do lugar. Ai, eu me senti assim tantas vezes na vida. Aquele hashtag quem nunca. Isso. Ou bota a mão aqui e fecha, não tem? Exatamente. Mas antes de a gente começar, eu só queria agradecer nossos queridos patrocinadores, a Kroll Contabilidade, a Clínica Oncológica do Pará e a UOL Live. É por conta dessas empresas que acreditam no nosso trabalho, que hoje o Mulheres UOL é escutado em 31 países pelo Spotify, e que histórias de mulheres comuns, porque nós somos mulheres comuns, impactam aí mulheres que estão do outro lado do mundo e que podem aprender com a nossa experiência, né, de alguma forma. Sim. Ou como fazer, ou como não fazer, enfim. Sempre. Vou começar com a primeira pergunta, então, Vanessa, de como começou, ou quando começou essa jornada de você se conhecer? Eu penso que a primeira coisa é que cada um de nós nasce com alguma coisinha dentro de si. Eu estava assistindo o documentário do Arnold Schwarzenegger, sabe? E legal. Não terminei ainda, porque vida de mãe a gente vai só de pouquinho em pouquinho nos documentários e nas séries, né? Mas eu me identifiquei com um aspecto que ele disse que ele sentia que dentro dele tinha alguma coisa, né? Dentro de cada um de nós tem um tipo de fogo. E eu sempre tive isso desde pequenininha. Mas um marco importante foi quando, na minha família, meus pais começaram a discutir. E não era comum, naquela época, pais separados, esse assunto de divórcio, e aquilo me angustiou demais, porque eu via duas pessoas incríveis discutindo dentro de casa e eu testemunhando aquilo, sem saber por que aquilo estava acontecendo, o que estava, ou o que poderia ser feito, né? Então, parece que aquele momento foi o que precisava para acender o fogo que estava só numa fagulhinha dentro de mim. Porque eu pensei, olha, para tudo tem solução. E isso, Pamela, era uma consciência real na minha cabeça. Eu falei, agora eu preciso encontrar soluções. Isso adolescência, assim? É criança pequena, 8, 9 anos. Nossa, com 10 anos de idade eu tinha uma vontade e uma consciência que eu só fui resgatar agora com 40. Porque eu acredito que nessa grande linha do tempo que a gente faz e vai construindo, a gente vai deixando pedacinhos nossos parados. Porque não vai dar tempo de viver aquela fase como ela deveria. Então, o que eu sinto é que eu cresci mais rápido. Claro que na minha fantasia de criança, achando que eu podia solucionar alguma coisa, eu fui desenvolvendo uma liderança, eu fui desenvolvendo uma gana, um desejo de vamos solucionar, né? Hoje eu consigo descansar um pouco mais minha cabeça, porque hoje eu sei que o problema não era algo que eu poderia resolver, mas foi o que foi responsável por me dar desejo de encontrar solução para as coisas que têm solução. A separação ou a possível separação dos seus pais. Sim, aí eles se separaram várias vezes e voltaram várias vezes e lá estão há 54 anos. Entendesse? Sério. Eu demorei para entender que não adiantava nada, que aquilo ali ia seguir, entende? E eles são felizes da moda deles, sabe? Mas aquela frase bem antiga, né? Bem casado é quem bem vive.
É tipo isso, E né? esse bem vive é um conceito íntimo, Isso, cada um particular. entende, né, a forma que vai conseguir se enfim. E é aquela coisa, em casamento de marido e mulher não se mete a colher. Não tem os provérbios? A Sim. gente devia ler mais aquele negócio. Porque não tem que se meter, não era uma responsabilidade minha, era uma questão deles. E eles Uhum. encontraram, enfim, a forma de bem conviver, como tu disseste, com aquilo. Uhum. Mas que pra mim, a grande lição da coisa era que pra tudo tem uma solução. Quando a gente fala do nosso tema de hoje, por que nós estamos tão cansadas? Cara, a gente já vai falar sobre isso, mas tem solução. Uhum. Pra tudo tem. Mas a gente também carrega, assim como tu também falou, a gente tá tão cansada porque a gente carrega coisas que não são nossas, Nossa, né. concordo muito. Então, tá lá o problema é que é da sua mãe, só ela pode fazer algo a respeito, ela tá com uma chavezinha que só abre por dentro, e a gente tá ali dando 10.000 conselhos tentando resolver o problema de alguém que inclusive é maior do que a gente, né. Nossa, muito mais, exato, mais velhos e sabem Mais muito mais da vida. experiente, enfim. Agora, hoje eu vejo assim que a minha fé na vida, uma confiança mesmo na vida, foi me fazendo perceber que era a jornada de desenvolvimento necessária para mim e para eles também. Eu penso, tá, eu poderia ter me desenvolvido de outras maneiras, ou ter me tornado quem eu me tornei de outras formas, porque eu gosto de quem eu sou hoje, sabe? Eu Uhum, falo, não, tô feliz com a Vanessa que eu encontro. A Vanessa de 9, 10 anos, quando tudo começou, me encontrou agora com 40, uhum, entende? E ela queria saber as escolhas que eu tinha feito. E foram boas as decisões que eu acabei tomando. Ora sim, ora não, entendeu? uhum. Mas Ou aceitar a ou decisão e a aceitar. consequência, né. Exatamente, tem que ter essa humildade para compreender essa jornada. Mas eu penso, não, foi bom eu ter achado que eu dava conta, porque houve momentos que eu dei, entende? Uhum. Esses dias eu estava na terapia e eu chorei, mas igual criança, por quê? Porque a Tati, que é minha terapeuta, ela falou assim: "Vá, que bonitinha, né? Tu com 8, 9, 10 anos, dando conta de tanta coisa". Aí caiu a minha ficha, eu falei: "Nossa, que bonitinha, que linda", porque realmente eu dei conta de muitas coisas. E aí eu fui forte numa hora que era necessário que eu fosse, porque os guris já eram mais velhos. Eu tenho 2 irmãos, né. O Júnior 10 anos a mais, o Juliano 8 anos a mais. Os 2 já estavam em outra jornada da vida. Uhum, Então eu estava mais testemunha do que eles, do que estava acontecendo, das dores que estavam aparecendo do pai e da mãe. uhum, E muito sensível, talvez por ser mulher, aquilo, e talvez pela minha missão de vida, do que eu via, porque os 2 estavam discutindo, entendeu? uhum. De Então arranjar soluções. eu queria isso. Porque eu penso que essa é uma mensagem importante, né? Eh, pode ser difícil, mas se der pra fazer, faz. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Geraldo Rufino, eu gosto muito desse homem. Sabe quem é? Não, Cara, ele é muito vou sensacional. procurar. Vale a pena mesmo. Cara simples demais. E aí ele dizendo: Olha, perdi muito dinheiro, mas dinheiro era uma coisa que eu podia recuperar. O problema é quando nem o dinheiro pode recuperar. Aí sim tu tens um problema. Uhum, Eu falei, nossa, que definição perfeita. sim. Então, era isso que eu sentia. E hoje, para mim, é uma premissa, um pré-requisito. Convivência só dá certo quando os dois lados têm por decisão evoluir. Uhum. Não é uma via única. Não tem como um relacionamento dar certo sem a decisão Ah, é? de engajamento verdadeiro com o processo individual de crescer. Não, e paixão ela, tem um aspecto totalmente diferente, porque o amor tem muito a ver com isso, né, com escolha. Você Uhum, decide ficar, uhum. você decide aceitar aqueles defeitos por conta daquelas outras qualidades, você decide que você vai olhar por esse prisma e não por aquele que te incomoda. Então, são várias microdecisões. E daí a escolha de não desistir, de permanecer, de restaurar, de né, é o que talvez falte muito pra gente, né, de a gente não vive só de começos, e de repente a gente Uhum, tem uma geração que é tudo tão fácil: "Ah, não tá bom, então vai embora". E daí a gente não espera o tempo suficiente para aquilo ficar bom de verdade. concordo. Porque com o tempo as coisas também têm a chance de melhorar, com o tempo as concessões aparecem, Eu mas acredito que sim. que linha tênue, né, entre isso aqui vai dar certo ou eu tô apostando numa coisa que não tem futuro. É tão profundo porque, assim, tem uma característica que nós temos que é a intuição. Uhum, A gente saca muita coisa, mas a gente finge que não vê, entende? O que que aconteceu comigo? Eu tive poucos namorados e lá pelas tantas eu fui noiva e quando eu tinha 34 anos eu vi que eu não queria mais aquele noivado. Só que eu não uhum. tinha filhos ainda, não tinha casado, eu só estava noiva e eu pensei, olha, eu tô correndo um risco de nunca mais encontrar ninguém e eu precisava
arriscar estar certa sobre aquela decisão. Só que, imagina tu tomar uma decisão em certa altura da tua vida em que tu fala: "Cara, isso não tá funcionando, eu preciso passar pelo que eu chamo de noite longa, eu preciso, mergulhar profundamente na minha jornada de autoconhecimento e de autoestima, porque eu até posso, aceitar pontos do outro que não são um fundamento da minha peneira de valores", Uhum. porque para mim um fundamento da peneira de valores, que eu digo, existe uma peneira, é a pessoa querer crescer, é haver transparência, é ter torcida, cumplicidade, reciprocidade, prioridade. Isso para mim é feedbacks honestos, essencial. Isso tudo em sendo essencial, quando a gente está num relacionamento que não tem o que é essencial, a gente tem que evitar conviver mais tempo. Uhum. E aí, quando eu fiquei solteira um tempo, eu falei: "Eu não vou namorar ninguém", por quê? O que eu fazia antes? Não ficava solteira. E a gente faz isso, e isso nos cansa também. Por quê? A gente sai de uma relação que não tá boa, para não viver aquela noite longa, aquela dor de colocar uma pazinha de terra dentro do buraco verdadeiro, a gente vai colocando aquela tábua do disfarce. A gente vai Uhum. procurando remediar, como tu dissesses, quando a gente estava conversando antes. Eu vou remediar, vou arranjar outro namorado, vou remediar, vou arranjar outro Sim. trabalho mais rápido, vou remediar, eu vou fazer um trabalho diferente que me parece Isso trazer pra paixão. tudo, né. "Ah, vou comer esse doce aqui que deve me dar prazer", eu esqueço que tô sentindo a dor e E as noites vão ser muito mais longas depois do que uma primeira verdadeira noite longa, né? por isso que a gente vê tanta gente alcoólatra, dependente, por Ah, não, várias sim. questões, né, porque não quero viver o processo da dor, tá doendo, eu quero que acabe. Exato, exato. E aí eu falei: "Tá, eu vou viver essa noite longa", e o que que eu descobri depois da noite longa? Que eu estava muito disposta a lutar pelos meus valores mais essenciais e que, eu não iria mais abrir mão de mim mesma. Aí um dia, olha como Deus é maravilhoso. Hum. Tô lá eu fazendo academia, e aí eu conversando com o meu personal na época eu tinha, e eu falei: "Vem cá, como é que tu se apaixonou pela como é que tu descobriu que a tua esposa era o amor da tua vida? Qual foi o momento?" Daí ele disse: "Como assim o momento?" Eu falei: "Não, o momento, sabe, que tu olhou e falou: 'É ela para sempre'." Não tem Oh, isso? O tchananã. tchananã. Aí é porque assim, a gente tem aquela coisa, idealizada. Sim. E ele falou: "Não teve." Eu falei: "Não teve?" E eu falei: "Mas como assim?" Ele disse: "Não, eu fui convivendo com ela e fui vendo que todo dia era bom, que havia dias bons, dias menos bons, mas na média era sempre acima do bom." E eu falei: "É isso que eu quero pra minha vida inteira, alguém que sempre é bom." Ô Pamela, eu fui pra minha casa assim, ó, não tem um momento, gente, Uhum. porque assim, Extraordinário. exato, aí a gente tem o Dia dos Namorados, aí a gente vai lá e recebe o buquê, aí tem o Natal e recebe o presente, aí tem o aniversário e ganha a cartinha, e o resto dos dias? Sim. E aí eu comecei a procurar não por quem fosse me acender a algo do tipo: "É isso." Eu comecei a procurar por quem fosse bom todo dia. Uhum. E Ou a aí maioria dos dias, né. isso, isso. E aí me aparece o Ricardo, sabe, porque essa essa retirada de fantasia foi muito importante pra mim. Uhum. E tem sido muito importante pra mim, porque daí, por exemplo, uma coisa que é chocante, eu amei casar, né. A Uhum. festa foi fantástica, mas foi tão bom quanto um monte de outras coisas. Então no dia do casamento eu não estava tensa, como se fosse o único dia mais importante da minha vida, Uhum. entendeu? É, que daí tu aprendeu a coisa mais importante da vida, que é aproveitar a jornada, Total. né. Aproveitar a jornada. Porque tem aquele dia, mas todo é tão gostoso escolher o vestido, escolher os doces, tudo aquilo que vem antes te causa a todas aquelas outras palpitações, assim, né, que vai te levar para aquele dia, assim, nossa, e quando tu lembrar daquele dia, talvez venha à tua mente as sensações daquele período, Sem né, dúvida, de toda aquela jornada. tudo. Daí tu lembra do parto, mas toda a tua gestação, né, todas as vezes, desde o do primeiro da primeira mexida, da primeira vez que tu viu: "Olha, uma gota de leite aqui", nunca Aham, isso é. nunca tinha acontecido, e várias outras É coisas isso que mesmo. vão surgindo. Então a vida, o belo, o maravilhoso da vida é isso, a gente chegar num ponto de maturidade de entender que o mais gostoso é a jornada, Uhum. né, que é esse processinho que tá E de ter a vida normal. a vida normal. E de ter um ponto, que é o crucial pra mim, é que no xadrez tu tem um rei e uma rainha, então você tem que ser muito, disciplinado, específico na escolha de com quem a gente vai compartilhar 100%. Quando as coisas mais marcantes iam acontecendo comigo e com o Ricardo, e vem acontecendo na minha vida, mas especificamente do Ricardo,
eu percebi que podia dar errado alguma coisa, menos eu e ele. Então, vamos supor assim, o nosso Tu casamento, percebeu ou tu decidiu? eu percebi, porque daí a gente foi sendo testado. Uhum. Então, assim, a gente tinha o nosso apartamento e a gente decidiu alugar para fazer um caixinha. Daí a gente começou a morar no escritório, dentro de um espaço do escritório que cabia só uma arara de roupa e a cama de casal. Nós não Uhum. tínhamos as crianças ainda. Eu falei, a gente vai fazer isso para fazer um caixinha. E a gente estava feliz. E aquilo era um estremecer, porque e se o conforto fosse uma necessidade para nossa felicidade? Uhum. Aí, quando chegou a nossa festa, o jantar atrasou. E se tudo perfeito fosse para nós uma necessidade? Sim. Entende? Eu tive diversas situações de saúde durante a gravidez. E se eu estar feliz, contente, alegre e com a minha saúde 100% fosse um pré-requisito para nossa felicidade? Então, eu penso que o casamento, qualquer ele que seja, sociedade, amizade e o próprio casamento, o namoro, ele vai passar por estremeceres de ponte. Às vezes, uma situação financeira mais complicada, tem que passar um aperto maior. A gente fez 2 obras em 2 anos e meio. A gente se mudou 5 vezes Nossa. de casa por causa desses desejos todos. Eu terminei 2 sociedades em 5 anos. Eu quebrei pé, eu tive covid, eu tive sinusite. Sabe a zica? As coisas que acontecem, porque a gente olha para o teu legado e daí só vê o bom, né? A gente só vê a Vanessa que é aquela pessoa, não, que a gente admira, que tem todos esses marcos super felizes, mas e até chegar lá, né? Tudo que aconteceu. Tu colocou aqui, né, como um dos teus marcos, que o teu primeiro trabalho foi aos 14 anos. Aham, foi. Como foi isso? Ah, Necessidade, porque queria, como que foi isso? porque eu queria, porque eu queria. Guria desde nova, eu queria tudo, todas as coisas, porque eu precisava no meu coração, né. E apareceu uma oportunidade de eu apresentar um programa na rádio Atlântida, Que legal. era aos sábados, chamava Voz do Pirata. E aí eram 2 homens e 2 mulheres e a gente fazia um especial de alguma banda. E eu sempre morei no Morro da Cruz, então pra mim aquela referência era: "Nossa, que massa, eu tô trabalhando perto de casa", Aham. e era verão, eu tinha que sair mais cedo da praia, porque eu tinha que ir apresentar com Que 14 anos, chique! entende? E só que desde pequena eu tinha uma responsabilidade, então a coisa de capitã de time, de líder de classe, de gincana, participar de grêmio e sentar à mesa com a diretoria da escola, porque eu queria discutir quando é que seria a data das coisas. E era muito legal isso, assim. E ter o primeiro trabalho foi parte do que eu sentia que eu ia fazer da vida, porque eu achava que eu ia ser, artista. A primeira coisa que eu queria ser na vida, de todas, era presidente da república. É. Que bom, né? Vamos escolher um cargo aqui. E assim, até hoje, tu sabes que na minha visão, tu estás falando de mulheres uou. Aham. Nós estamos na era da Maria, da mãe de Jesus. Uhum. É a era dela, porque neste momento a gente está tão forte que para corrigir as dores que a gente está percebendo que existem, precisa de uma mulher. Porque há coisas que pertencem ao feminino mais essencial. Mas pode se candidatar que eu voto. Combinado? Tem chance, tá? Tem chance de eu ir para essa linha, mas eu tenho deixado acontecer primeiro outras transformações dentro de mim, mas era a primeira coisa que eu queria ser, Uhum, sabe? Eu pensava, não, eu posso, eu quero, uhum. eu gosto disso. Ter essa mentalidade de eu posso tão cedo é uma coisa muito boa, sabe? Uhum. E como as nossas crianças deveriam ter o tal do autoconhecimento desde sempre. Porque assim, ó, eu fui descobrir que eu posso há uns 4 anos atrás. Uhum. E para mim era tão claro que eu não podia muitas coisas, eu não conseguiria comprar uma casa sozinha, Hum. eu não conseguiria ter uma empresa, mas era assim, certo, não era uma coisa que estava na minha cabeça e eu não enxergava essa narrativa. Então que bom que foi tão jovem. Também Sim. comecei a trabalhar nas lojas Ah, pernambucanas que massa! com 14 para 15, né, era pró menor e tal, e não por necessidade, mas por muito, vontade de liberdade. Pensa numa Sim. mãe, num pai, uma mãe que engravidou aos 16, e Uhum. daí todo mundo: "Não vai engravidar, não vai engravidar, não vai engravidar". Então todo mundo me levou muito, assim, na rédea, muito curtíssima. Assim, eu não saía, eu não ia para cinema com colega, Sei. era uma coisa então o trabalho era uma coisa que os 2 me deixariam fazer,
e que eu ia ter alguma liberdade, Nossa, né? fantástico. E eu ia poder sair de casa, ia poder ganhar dinheiro, então eu teria também alguma autoridade e respeito, que isso era importante, mas eu não enxergava isso lá, né? Então, a gente às vezes antecipa uma fase, né? Talvez não Sim. precisasse começar tão cedo assim a trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 para 15, logo fui contratada, assim, uns 3 meses, e daí trabalhava tipo 8, 10, porque fazia hora extra, né? Daí aumentava o salário. Sim, claro. Então, assim, né? Pra que tão Ah, cedo, parabéns. né? Eu acho que a gente não se dá conta que às vezes nosso cansaço não é de hoje. Sim, A gente sim. tá acumulando. Agora, daí tu vais ter crédito, né? Esse é um aspecto que eu penso. Quando eu fiz meu mestrado, eu entreguei 4 meses antes da minha data, prazo. O que foi o máximo. Eu falei, nossa, que sensacional tu entregar antes um trabalho desse, que normalmente a gente pede prazo Sim, depois. Só que era janeiro e fevereiro, eu estava trabalhando em cima do mestrado. E verão lá fora, e bombando. bombando, e eu falei, não, tu vais entregar isso aqui antes. Porque daqui a pouco tu vais poder outras coisas em função de tu teres o teu mestrado. Então, manda ver. Quando aparecer a oportunidade, tu agarra. Eu sinto, assim, que o trabalho, ele sempre vai honrar a gente. É muito importante, de preferência, começar cedo. Por quê? Porque a Uhum. gente se frustra mais cedo. A gente também vence cedo. A gente pega mentores que olham e sabem que a gente vai Sim, errar um monte porque a gente é nova. é. Nossa, eu lembro de um contrato que eu fechei. Aí, ela pediu a pessoa para me pagar um desconto e eu não dei o desconto. E ela nunca mais me contratou. E aí, mas eu não dei o desconto, não foi falando pra ela, foi pra secretária dela, porque eu tinha medo dela, da pessoa que me contratou. Eu era muito novinha. Eu falei assim: não, eu não quero dar desconto. Porque eu combinei isso aqui, eu tinha uma expectativa daquele dinheiro na época, 18 anos, 19, sei lá. Aham. E depois eu fui pegar o feedback, meses depois de ter me encorajado, e aí eu entendi que tinha sido um erro de diálogo, um erro de comunicação. Tá, mas eu saber isso com 17, 18 anos é muito bom. Por quê? Uhum. Porque foi um erro de falta de experiência, de berço, de classe, sei lá o que eu Isso. fiz. De entender que comunicação é o que o outro entende, né? Exato, Não que exato. E eu tu. com medo, mas por que eu estava com medo? Qual que era a questão ali? E então, assim, penso que a gente foi criando crédito por ter começado jovem, Sim. e hoje a gente talvez vá ganhando força para recuperar algumas coisas que ficaram paradas na linha do tempo. Talvez a questão não seja nem, assim, começar cedo demais, né. O Hum, cedo é bom em alguns aspectos, mas é o quanto talvez a gente se cobre, ou uhum, a gente não ter o tempo do desfrutar, essa vida no automático, né. uhum. No meu caso, nossa, eu fazia cursinho pré-vestibular, eu trabalhava e daí fazia o terceirão à noite. Então, uma vida muito, Sim, assim, no automático, né, nem precisava trabalhar naquele momento e de repente tu tá naquilo sei, sei. 24. Qual é a razão? Tem um Uhum, objetivo? Quando tem, beleza, acho que funciona, acho que é massa. Só que às vezes a gente tá entorpecida pelo que todo mundo decidiu pra ti sim, e tu nem para pra pensar: isso é "É um isso que eu fato. quero?". Isso é um Eu fato. quero ir por aqui. Por isso que a gente se cansa tanto, porque a gente fica na tentativa de suprir as expectativas alheias, não Fato, as nossas. Porque a fato. gente não tem tempo para parar e perguntar: "É isso que eu quero?". Fato. Hoje eu fui no médico, retorno, e aí meus exames melhoraram, tudo melhorou. E aí ele falou assim, aí eu falei pra ele: "Ai, esses dias eu abri a boca pra alguém que estava fazendo um acompanhamento e a pessoa criticou a nossa estratégia pra recuperar minha saúde". E aí ele, quando viu o resultado, falou assim: "Ah, agora fala pra pessoa o que aconteceu, né, Uhum, já que tá com seus resultados aqui". Daí eu falei: "Não vou falar, uhum. porque, a gente tem que aprender a ser mais mineiro, já que esse é meu sangue". Eu disse pra ele: "Fica quieta, Vanessa". É, sim, o Nos sigilo é falta muito importante, né. inspiração. É dentro, um fogo interno. Aí a gente vai colocando a nossa inspiração para fora, a gente expira Uhum, aquilo e exaure, porque a gente toma uma decisão e aquela decisão tomada, se a gente começa a compartilhar com quem não foi a pessoa com quem a gente decidiu uma jornada específica, com início, meio e fim, vai ter outra opinião. E a gente vai uhum. ter que explicar, a gente vai começar a pensar se a gente está errado, a gente vai perder força de ação. E a gente Então, vai se cansar, porque a gente vai tentar provar que estamos corretas. isso, eu falei: "Não vou falar nada, Sim. né, deixa que o teu testemunho seja o teu exemplo de vida, que isso carregue. Uhum, Não precisa dar depoimento, não precisa nada, só vive uma uhum. escolha que tu acredita que é uma escolha bem feita, seja um bom resultado e aquilo vai carregar". O que que foram os problemas de saúde, tu pode falar? Depois do Valentim, eu tive Uhum. uma depois não, durante ali, eu tive depressão pós-parto,
E eu engordei muito. Então, O que é engordar muito? eu engordei 24 quilos na gravidez do Valentim, foi bastantinho. E aí eu fui amamentar e o leite secou no 4º mês de gestação, então eu não emagreci o suficiente ali depois. Então eu estava pré-anêmica, com uma tireoide que não estava legal, com índice de gordura altíssimo, mesmo que servindo as roupas não era isso, eu tinha trocado e perdido minha musculatura toda. Uma sinusite, não sei de onde que surgiu, uma coisa maluca, B12, todos os índices básicos para ter memória boa, tá ruim. Mais cansada, sem energia, cansada. Igual você tá falando assim, meu Deus, completamente, nega. Só precisava dormir, dormir, dormir. Eu falei, não. Eu sempre fui uma pessoa ativa, deve ter alguma coisa errada. A questão da depressão também me assustou muito, porque eu sempre fui muito alegre. Então, eu falei, o que eu tô sentindo tanta tristeza? Que coisa maluca esse negócio. E eu vi que era um processo de quebra da realidade que eu tinha construído para viver a realidade mesmo. E que isso impactou na minha saúde. Né, nos índices de cortisol, em como estavam todos os meus hormônios. Então, o resultado não foi bom. Entende? Quando eu fui lá, eu falei, olha, Vanessa, é o seguinte, tu tem só 40 anos. Só que se tu tiver esses índices com 50, tu vai infartar também. Meu Deus. Tu entende? Meu Bom irmão que o morreu de médico infarto, já... entendeu? Meu irmão teve um infarto. Isso em 2013, Em 2013. comentou, né? Então eu falei assim, verdade, mas a minha pressão é baixa. Eu disse, ele falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, olha isso aqui, ó. Então, eu olhei aquilo e falei, uau, vambora, vamos pegar uma linha de tratamento aí, vamos ficar um negócio bom. E eu fui super disciplinada no tratamento. Super, super, assim. Então, quando a gente foi ver os resultados, ele falou, é isso aí, parabéns. Agora vai lá e mostra que deu certo. Eu falei, eu não. Deixa Deixa eu ficar aqui. quieta, porque eu já me arrependi de ter falado. Sim, a gente geralmente erra porque a gente fala Eu demais. sinto isso. Parte do nosso cansaço está em tentativa de prova. E em outro aspecto também. A gente duvida tanto da gente que a gente se esforça muito para que o conceito do outro esteja certo sobre nós. E vou te dar um exemplo prático. Eu sempre fui muito empreendedora. Sempre, sempre uma característica minha mesmo. E aí eu fui chamada para ser CEO de um banco. E um banco voltado para mulheres. Super massa o projeto. Sim. E eu disse que não, que eu estava muito cansada, que o Valentim estava para nascer, isso era em outubro daquele ano. O Valentim nasceu em janeiro. E eu falei, não posso, eu tô cansada, pelo amor de Deus, eu acabei de botar minha vida no lugar de novo, obra acontecendo, não, tô exausta, não. E mês a mês, aquilo voltava, tem certeza? É para tu seres a nossa CEO. E eu assim, meu Deus, mas que chique esse convite, será que eu tô errada de não querer isso? Aí tu conversa com, tu acha? Bom, Vanessa, que isso? Uma mega oportunidade, é uma startup premiada nacionalmente, e de fato, né? Olha, não, mas olha só quem tá na retaguarda disso, é o banco tal, os nomes cada vez mais chiques, né? E aí, E tu ano vai ficando cada depois, vez menor ali, né, naquele tu vai contexto. ficando naquilo e tu vai pensando, eu tô errada. Eu só posso estar errada porque, meu Deus, de certo, eu nasci pra isso aqui, né? Aí eu aceitei. Em outubro do ano passado, em 2022. E à medida que eu ia vivendo aquela experiência e mantendo o meu negócio junto, né? Eu vivendo, cara, não tem Porque nada a não era ver. negociável não manter o negócio junto. Não, eu podia manter. Podia manter o negócio Não, junto. eu digo que Ah, era sim! inegociável pra Pra mim, ti. totalmente. O que eu faço, eu nasci pra fazer e é o caminho da minha jornada, sem dúvida, sabe? E aí eu pensei, tá, não tô me identificando com nada desses temas. Eu participava das reuniões e falava, uau, é muito distante do meu coração. Mas era chique, tu entendeu? E há coisas que nos dão status. Eu lembro de namorar uma pessoa que o casal era lindo, mas eu e ele não dava certo, cara. Mas eu Não, adorava quando alguém dizia que a gente era lindo junto. E aquilo parece que compensava várias tristezas que eu vivia na relação. que louco, né? É só o parecer. E eu falei, pô, Vanessa, 40 anos, tu já passou dessa fase. Vai, assume. Isso não tá te trazendo nada além do que um trabalho que tá te tirando o foco daquilo que tu nascesse pra fazer. Então assume logo, saia disso. E aí foi, o sócio, gente boníssima, e eu me dava super bem, não aconteceu nada de errado, tu entendes? Mas, não mesmo. Mas eu pensei, não é meu destino. Sim. Vanessa, então não seja chique. Eu precisava quebrar isso, sabe? Sim. Desista de uma boa oportunidade. Que louco, né? Desista de uma boa oportunidade. É fato, cara, porque assim, é bem boa essa frase. Porque vai parecer bom, mas às vezes a tua energia, ela é necessária para realizar o sonho de alguém. Sim. Mas se não estiver realizando o teu também, aquilo te tira energia vital. O meu irmão dizia isso, eu falava gorda, ele me chamava de gorda. Ele falava, gorda, cara,
uma hora a tua energia vital vai acabar, tu se doa para as coisas que são a jornada de outra pessoa. E foi muito massa, assim, que quando eu saí dessa sociedade, que aí eu entrei como sócia do banco, não só como CEO, entendeu? Aí eu Uhum. fui com tudo, né? Sim. É. Eu imagino que é sempre assim, quando tu Aham. vai com tudo. É, É super um dedo intensa. não. Não, corpo todinho, e assim vai, exato. E eu penso assim, nessa decidida de sair, né, foi um passo muito importante para observar um hábito que a gente tem. Olha só, se nós estamos cansadas, pode ser hábito. Uhum. Quem elegeu e quem topou um desafio daquele tamanho foi a Vanessa, habituada a topar desafios de status de poder, por exemplo, Uhum. ou de força chique, Uhum. né? Mas eu falei: "Não, eu já paguei esse preço aí. Já foi. Agora eu quero outra coisa". Tanto é que o processo eu vou continuar tendo o grupo Vanessa Tobias, porque tem mais de um negócio embaixo. Só que hoje a empresa está migrando para todas as nossas metodologias não usarem meu nome mais. Vai ser Greats. Por quê? Greats é o nome da empresa, com 3 R's, no GRRR, para ser Uhum. GR. Porque cada um tem a sua força de onça, tu entende? Aham. Mas para permitir, por exemplo, que se tu desenvolveres uma metodologia, que eu possa ter isso na empresa. Porque não é só a minha responsabilidade. Dividir é importante. Uhum. E aí eu pensei, não, na real, a Vanessa que eu quero ser agora é muito mais companheira, muito mais parceira, Descentralizadora. descentralizadora, e por hábito eu tinha topado algo que não era Uhum. exatamente o que eu queria para minha nova E jornada. talvez não só por hábito, mas sim por todo esse barulho externo que diz assim: "Tá, é óbvio que é bom", mas o teu interno tá dizendo assim: "Não é por aqui". E daí a gente deixa esse barulho ficar mais alto do que o que tá aqui dentro. E a gente 100% escuta, perfeito. né. A gente 100% escuta perfeito. isso de fora. Tu Isso. comentou sobre a morte do teu irmão, né. Uhum. Quer falar um pouco sobre isso? 2013, como é que a Vanessa essa Vanessa ligada no 220 Nossa volts senhora. recebeu Cara, ou vou até sentar soube? direito. Em que momento da vida tu estava? Tu já estava com não, né? Não estava com o teu atual marido ainda? Não, Não. não. Cara, eu lembro assim, eu estava no apartamento, meu irmão ligou, disse: "Vanessa, vem pro escritório, é uma coisa séria". Aí eu pensei que o Juliano tinha caído no banheiro e se machucado, pensei que, um dos Juliano nossos é outro o irmão? meu outro irmão, Tá. ele morava no escritório na época, que o nosso cachorro tinha morrido, qualquer coisa. Quando eu cheguei e eu olhei pra cara do Juliano, tem caras que só acontecem em alguns momentos. E a gente se conhece, eu e meus irmãos sempre muito unidos. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu falei: "O Júnior?" Ele fez assim, eu falei: "Morreu?" E eu estava na entrada do escritório, assim. E ele falou, eu falei: "Não, não!" E eu comecei a falar: "Não, não, não", e andar: "Não, não, 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 não". E eu falei: "Mas como assim?" Depois de um tempo eu falei: "A gente tem que falar pra minha mãe". "Meu Deus, Pamela, tu tem que falar pra tua mãe aquilo". Nossa, não consigo nem imaginar. E aí a gente ligou para o SAMU, e aí eu falei: "Não, deixa o SAMU chegar, porque minha mãe vai morrer". Porque eu pensei: "É isso, né, como é que eu vou avisar isso pra minha mãe?". E a gente esperou o SAMU chegar, daí a gente subiu as escadas da casa da mãe, meu pai estava deitado dormindo no colchão no chão, e a minha mãe na cama, e a gente entrou no quarto, meu pai levantou, minha mãe levantou e ela falou: "O Júnior?". Guria, a mesma coisa. Pra tu ver o que que é uma e naquela noite eu tinha, tido um pressentimento. Então eu acordei 3 da manhã. Ruim, ruim. Olha só como que pode, a morte ela passa pra avisar, né. E aí o Júnior, ele faleceu em Araranguá, então a gente teve que esperar o dia inteiro o corpo chegar em Florianópolis pra gente fazer o velório, assim. Foi muito duro, porque o Júnior tinha um filho de 6 meses, na época, o Nossa. Bernardo, e o Mateus tinha 4 anos e meio. E o Júnior, depois dos filhos, desabrochou pra uma outra coisa. Só que ao mesmo tempo, eu pensava assim e penso assim, o Júnior era um cara muito inteligente, era um gênio mesmo, fora da curva, sabe. Não é porque morreu não, era mesmo. E ele falava muito sobre a morte. E ele dizia assim: "Quando eu morrer, eu não vou ter mais essa forma". Imagina, ele sabia que ia morrer, né, eu acho isso interessante, porque ele morreu de infarto. Ele não teve, assim, uma doença, foi pá, né. Mas ele falava disso. E ele disse: "Quando eu morrer, eu vou virar energia, então é o seguinte, eu vou virar uma vibração. Então, a minha cara não procura por ela, procura por outras formas de mim". Então, sofri muito, porque eu não imaginava que o meu currículo
quando eu nasci, que eu tivesse topado isso. Olha que estranho. Eu pensei assim, tá, eu vou nascer, então eu tenho um contrato com Deus. Então existe um caminho. Pô, mas no meu currículo eu topei nascer para perder um irmão. Ué, que estranho, Deus. Vamos bater um papo aí, porque eu sempre fui muito amiga de Deus, mas tu me explica isso aí, eu quis isso. Então foi difícil até ser saudade do que era. Vai fazer 10 anos, então faz bastante tempo, mas eu consigo encontrar a vibração do Júnior e consigo receber um convite sobre a morte, que eu acho que é meio filosófico, assim. Eu tenho muita curiosidade sobre o que está invisível aos meus olhos. Um dia eu perguntei para um dos meus mestres como é que fazia para enxergar o invisível. E ele falou: "Tu não quer ver o invisível?" Eu falei: "Mas claro que eu quero, tô te perguntando como é que eu faço, porque tu Uhum. enxergas o invisível, né?" E aí ele disse assim, que o invisível ele é mais do que a gente pode imaginar, que a gente vê as dores mais claramente, assim como também vê a beleza. E que, portanto, os meus olhos começariam a enxergar o invisível à medida que meu espírito se elevasse. Então, que os problemas que a minha alma vai começar a resolver vão se tornar cada vez mais difíceis aos olhos daquele que não está crescendo, mas prontos aos olhos daquele que cresce no seu espírito. Eu faço um curso, nós estamos na turma 81. Nossa. E eu falei, vou me aposentar desse curso. Por que eu vou me aposentar? Porque eu já enxergo com os meus olhos o que vai aparecer nessa metodologia. E eu quero começar a enxergar coisas que eu não enxergo nessa metodologia. Aí tá, né? Eu, com toda a minha autoconfiança, vou me aposentar. E um dia eu fui para Balneário Camboriú para atender uma empresa que eu atendo lá sempre. E na hora do café da manhã, tinha um casal maltratando a filha do meu lado, no café. E eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a sentir enjoo, meu coração acelerou muito e eu não sabia o que fazer. Porque, o que eu ia fazer? Sim, não é? Tava todo mundo em volta ali, ninguém viu, tava todo mundo tomando seu café da manhã. Aquela era a mensagem exatamente para isso. Uhum. Nega, ver esse visível era algo incomum aos meus olhos até aquele momento. E aí eu fiz a minha oração e falei: "Entendi. Tu estás me dizendo que há coisas que eu vou começar a enxergar que me causam um mal que eu já não sinto mais no meu curso. Porque o que eu Uhum. vejo no curso, que são situações difíceis, elas não me fazem sentir mais, porque eu já consigo ter a técnica, a ferramenta, o instrumento para conduzir. Aquilo ali, eu não tenho técnica para conduzir. Uhum. Entende? O curso você dá ou você recebe? Eu dou. Qual é o nome do É curso? o Life. Ah, Chama tá. Life. É uma paixão da minha vida, estudo biografia. A gente passa por toda a nossa linha sobre os maiores acontecimentos da nossa história e as nossas reações sobre aquilo. Uhum. Então é bonitíssimo, assim, aparece todo tipo de coisa. Só que tu presenciar algo que eu falei: "Jesus, Deus, meus santos, meus anjos, qualquer um, mas só protege essa menina". Eu só conseguia rezar. Eu só falava assim: "Não, o que que eu vou Sim. fazer?". Tu entende? Eu fiquei é que nem a sensação de quando veio aquela notícia lá de Blumenau. Sei. Tu não teve, assim, uma sensação: "Nossa, eu chorei tanto com aquela notícia". Foi uma coisa, assim, tão horrível que acho que todo mundo que é mãe ficou assim: "Meu Deus, como é que sobrevive? Como é que uma mãe vive depois?". Ah, não vive. Agora eu vou te dizer o seguinte, vamos lá, tá. Fui a uma palestra do comandante do 29º Batalhão de Criciúma. E eu era palestrante depois dele. E a palestra era para os educadores daquela macro-região de 11 municípios e da Secretaria de Educação desses 11 municípios. E ele estava ali para ensinar o que fazer em momentos de terror. E eu vi a palestra com uma seriedade, uma coisa assim, não foi uma palestra pesada, foi uma palestra dura, Uhum. muito dura. E eu lembrei que eu jogava vôlei, né? E eu passei por uma seletiva que não era para ter passado. Porque assim, todo mundo jogava muito melhor do que eu, Uhum. entende? Mas o Fabiano confiou em mim, o treinador falou: "Tu vai jogar". Eu era a pior do time, totalmente. Em 6 meses de muita cortada, eu me tornei uma boa jogadora, Aham. tá. Eu fui reserva, mas ele me botou pra jogar em alguns jogos do estadual, foi massa. Mas o Fabiano, ele não me olhava como coitada, porque eu era pior. Ele me olhava do tipo: "Vai, vai, bora. Tu tem condição, só faltou o treino certo". Então eu me senti naquela palestra como se eu tivesse passado na seletiva
ouvindo algo muito duro, uma estratégia para lidar com o terror. E eu entendi o seguinte, né? Que a gente, comunidade, sociedade, a gente, quando recebe uma tarefa árdua, é porque provavelmente a gente tem condição de treinar para participar daquele time. Não para jogar de primeira, porque a gente ainda tem os braços fracos, mas para receber a cortada. Se nós somos um educador, uma liderança, e a realidade tem nos cortado com frequência, e a gente tem um mínimo de consciência, a gente tem que treinar para estar pronto e o resto botar nas mãos de Deus. E tem uma coisa que a gente não tem feito, e é uma necessidade. Ele disse assim, existe uma técnica chamada copycat, que diz assim, não é uma técnica, um conceito. Quando um terror acontece, se ele é divulgado, aumenta em 20 vezes a chance do mesmo terror acontecer. A incitação. Exatamente. Tanto por isso que o suicídio não é divulgado. divulgado. A Madre Teresa, ela dizia, não me chamem para um movimento contra a guerra, mas em favor da paz. Consegue ver a diferença semântica? Uhum. Tá. A nossa semântica está muito enfraquecida e o mal está alastrando. E o mal adora um alastramento. A gente precisa fortalecer o jogo e dizer, eu pertenço a um lado, eu quero ser treinada para pertencer ao melhor time de combate, mas aquilo que não tiver na minha mão, eu vou colocar nas mãos de Deus. Uhum. Portanto, eu preciso fazer aquilo que eu posso fazer. E o resto, como tu disse, como essas mães ou como isso sobrevive, cara, só Deus mesmo para responder isso aí. Sim. Porque não rola, entende? É que é difícil, é que tu leva pro coração, né? É de tu conseguir receber essa notícia e blindar o teu coração de alguma forma para que aquilo não penetre. Por que doeu tanto? Porque eu me coloquei no lugar, porque imaginei se fosse com o Pedro, porque eu levei aquilo pro meu coração, porque aquilo ficou ressoando em mim e porque tudo que olhava era aquela notícia. Não é que não olhar, né, fingir que aquilo não existe, seja uma coisa positiva ou melhor, mas é a forma que a gente lida com aquela situação, né? Então, de repente, eu me vi triste, entristecida, arrasada. Uhum. Meu Deus, tu vê? Eu só lembrei, já enchi o meu olho de lágrima. A mesma coisa foi um vídeo. A gente tá aceitando receber umas coisas com uma vibração muito down, né? Exato. E deixando que talvez aquilo ali influencie de alguma forma. Eu recebi um vídeo de crianças em São Paulo, mas criança, 8, 7, assim, drogadas. Daí elas todas assim, sabe, molengas. Nossa, aquilo foi outra coisa. Foi outro golpe no meu coração, porque diz, ai, cadê o, né? Como que ela que tá na rua? Por que não tem ninguém? E daí tu questiona Deus, e daí tu questiona o mal. Ah! Sem dúvida. Que louco. É, mas sabe de uma coisa? Eu penso assim, a nossa vida... Eu tenho um vizinho que já é um senhor de uns 80 e poucos anos. Aí esses dias ele desmaiou na rua. E aí eu fui, socorreram ele, eu fui ajudar, porque quem socorreu tava subindo de carro, não era conhecido dele. E eu tava chegando, eu peguei e fui lá falar com eles, né? E eu olhei pra ele, ele bem senhorzinho, e eu disse, a vida é um sopro, né? Não sei de onde é que saiu o clichê, sabe? Falei, meu Deus, Vanessa. Do nada, né? Mega clichê, mega. Eu falei, meu Deus, Vanessa. Falei, a vida é um sopro, né? Daí eu pensei, cara, eu desconfio que a nossa vida dura minutos diante da eternidade. Ai, sim. Sabe? Então, o que eu tenho decidido fazer pra minha jornada? Eu já falei pra Deus assim, tu me convoca, o que tu quiseres, me bota pra bater o pênalti na final que eu vou. Eu vou. Eu quero, sabe? Me ensina o que eu preciso saber pra enfrentar o que quer que seja, porque eu tô clara que é do teu lado que eu tô. É esse lado que eu pertenço, né? E tu também. E nós também. A gente pertence ao lado do bem. Só que a gente tem que confiar nisso com mais força. Então, quando eu olho coisas muito duras, tipo isso tudo que você tá me contando, eu penso assim, certo. Eu queria ser presidente da República. Talvez eu ainda queira. E eu fico treinando na minha cabeça o debate, porque eu sou doida pra participar do debate. Juro, assim, vai ser uma grande realização o dia que eu estiver lá. E eu penso assim, vão me perguntar a minha opinião sobre o aborto, em algum momento. Porque é polêmico. E esses assuntos polêmicos pertencem à grande liderança. A liderança ela vai precisar responder isso. Mas, entre outras coisas, a gente já vai ter perdido a batalha por tantos pontos, até ter que falar de ser a favor ou contra o aborto, que tem questões tão mais básicas que nós não estamos discutindo
E quando eu digo questões básicas, é a configuração do amor, por exemplo. Com quem eu faço sexo? Como eu faço? Por que eu faço? A reconstrução do encontro de um com o outro para que então fiquem nus e aí então se entreguem. Sabe aquela coisa meio Sim, daí tu poética? Vai mexer num negócio que a sociedade não tá disposta a olhar. Né? E aí tu pensa, é óbvio que nós sempre seremos contra. Só que se um dia eu puder uma liderança tal, todo o meu investimento vai para a base com uma porcentagem um pouco menor para as consequências das escolhas erradas que já foram feitas. Infelizmente. Porque eu preciso colocar nas mãos da minha própria ignorância e do mistério da vida coisas que eu não tenho como resolver. Gente, como é que eu vou dar uma opinião de ser a favor disso? Me conta. Tu entende? Você fala assim, como? Que eu posso ser a favor de alguma coisa que na base é geração da vida, tu entende? Na base. Sim. Só que tem tantas nuances que tem relação com os erros com da todas as Constituição, escolhas, né, que vieram depois. de tudo. Aí a gente fala da violência, vai entrar em vários assuntos difíceis. Então, esses assuntos duros, eles são um erro que tem outra base. Então eu penso, tá, a gente está falando sobre diálogo na família, sobre investimento de fato em tornar a escola pública a melhor escola do planeta, porque esse é meu sonho, né? Tem que ter na escola melhor educação do planeta, a gente não está falando da melhor educação do Brasil, ter uma boa escola, não. É destacar mundialmente mesmo, e tem que investir muito, ninjamente nesses professores e no esporte. Porque daí a gente vai frustrar todo mundo rápido. Inclui trabalho, porque, nossa, sim. Quando a gente começa a trabalhar cedo, a gente cria um senso de responsabilidade, e daí aqui vem a inteligência financeira, inteligência emocional. Concordo muito. Né, e várias coisas. Vanessa, meu Deus, dá pra fazer episódio parte 2, 3, 4, 5? É só me chamar. Me chama que eu venho. Fazer um especial, vamos me levar. Vamos. Se as nossas mulheres né, pedirem, a gente faz um parte 2. Combinado, vamos fazer isso. É uma coisa que tu falou, só que eu não queria, antes de a gente encerrar, que tu falou sobre Deus ali, sobre aquela parte, a tua maternidade, enfim, tu falou o tempo todo, né? Tu falou assim, eu acho que a nossa vida são minutos, sei lá, né, qual é, mas é muito pouco, né, muito perto de uma eternidade, de uma infinidade. E daí me veio bem na cabeça, eu me aprofundei muito na minha espiritualidade com o Pedro, né, depois do nascimento. Porque daí tu olha assim, tinha 2 células e de repente existe uma vida que nunca existiu nesse planeta. E ele fala, ele pensa, ele... Meu Deus, se isso não é um milagre, eu não sei o que é. E daí quando eu olhei para o Pedro, nesse processo, né, de cada vez mais tentar escutar a voz de dentro de Deus, eu consegui entender um pouco do amor de Deus por nós. Ele é tão generoso, Deus é tão generoso que nos deu a oportunidade de, olha, pega um filho para te entender um pouquinho do amor que eu sinto por ti. Exatamente. Porque eu olho pro Pedro e na ingenuidade dele, ele não sabe de nada. Eu sou capaz de perdoar qualquer coisa que ele fizer. E a gente vai viver o quê? 100 anos? Tenho certeza que Deus olha igualzinho pra gente, né? E é capaz de perdoar qualquer coisa. Sim. Porque a gente sabe tão pouco. E ele não é só capaz de perdoar, como também de prover. Sabe? Nega, tu pensa assim, tá, eu sou filha de quem? De Deus. Então eu vou começar a fazer pedidos justos. Para minha jornada de crescimento e evolução, eu só quero que ele tenha orgulho de mim, como uma boa filha. Mas eu duvido que ele quer pra gente sacrifício, tristeza. Não, ele tá dizendo assim, eu tô jogando pra ti aquilo tudo que tu precisa pra tu se tornar ainda mais divina, porque tu já és a minha semelhança, sabe? E Deus, assim, eu não consigo ver uma necessidade maior deste assunto. Inclusive, nessa palestra lá, eu falei, pô, vamos voltar a fazer uma oração dentro da sala, mesmo que a escola seja laica, sabe? Pô, ensina um Pai Nosso, ensina uma Ave Maria, ensina a agradecer o alimento, qualquer coisa. Até que a criança desenvolva a sua própria oração. Mas como pode? E realmente a maternidade, ela mostra isso, o amor de Deus, cara. Quando eu olhei as crianças, eu falei, é isso o amor de Deus? Os meus filhos podem tudo, né? Tipo isso, lindo, né? nega. Porque tu olha pra... Cara, tu sabe muito pouco. Tu não sabe nada.
Tu olha pra aquele bebezinho, tu diz assim, eu vou te proteger, porque tu não sabe absolutamente nada. Exatamente. Ai, E Nega, que vai lindo que tu crescendo, sente isso também. Massa. Aham, é bem e isso. vai crescendo, e a gente vai entendendo, assim, que o amor cresce junto, porque por isso que quando tu falou ali: "Ah, eu vou ter que contar pra minha mãe", eu nossa, que porrada, porque assim, eu amo Uhum. muito mais o Pedro do que do dia que ele nasceu. De verdade, eu sinto que o amor, ele vai Vai. crescendo, porque tu vai tendo mais memórias, mais coisas, sabe, que tu viveu com aquela pessoa. E Sim. daí tu sente falta e o cheiro dele, e hoje é uma coisa muito louca, muito mais do que quando ele nasceu, por exemplo. Totalmente. Aham. Porque quando ele nasceu, ele era meio que um estranho que eu levei pra casa. E aquilo foi crescendo, assim. Vai, Claro vai que mesmo. na hora que me mostraram, assim, fez um download, né? Porque eu fiquei, assim, toda arrepiada. Parece que eu fui banhada pelo amor. Mas eu sinto que hoje eu amo mais. Então, o amor, né, é uma escolha e ele é construído, né, Totalmente. ao longo do tempo. O que minha mãe passa, eu não quero nem imaginar. E ele era filho favorito, né? Ah, Então, assim, o Júnior era muito brilhante, nega. Então era uma coisa assim, ele era favorito de todo mundo, não era só da mãe. Todo mundo que conhecia o Júnior tinha nele uma coisa. E também penso nisso, sabe? De falar assim, ele morreu. Interessante, hein? Porque foi uma morte estratégica, porque o que ele gerou de reflexão, aham. sabe? E de avanço e de desejo de conhecer mais, foi muito. Foi um dos presentes do falecimento dele, assim, essa expansão nossa por querer mais. Agora, mãe nenhuma se expande coisa nenhuma, porque não tem. Sofrimento, né? Ah, não, nega. Não rola. Lidar com isso, realmente, assim, uma parte que morre, né? Como se Sim. pegasse metade do teu corpo e Ah, joga não, fora, não, porque não. não, Filho é tudo. não. Deixa eu fechar aqui esse nosso episódio, que já teve de tudo, inclusive choro, mas eu sou uma. Todo mundo já tá acostumado que eu sou, que eu sou uma água com Ótimo. açúcar, né, Cadu? Tu tá rindo, né? Tu tá rindo. Eu quero que tu feche aqui com uma mensagem final para essas nossas mulheres maravilhosas que se sentem cansadas ou que frustradas, talvez não seja o cansaço, seja a frustração, a angústia. O que tu podia deixar para elas? O que me veio assim, ó, é que se nós estamos cansadas, é porque provavelmente chegou a hora de permitir que algumas partes de nós que já não nos trazem mais contentamento deixem de existir, para que surja uma nova de nós. Né? Rejuvenescer a nossa alma é deixar morrer partes que não funcionam mais. E viver as noites longas, com a certeza de que vai passar. E que quando passar a gente vai se amar mais. E que para isso é preciso um grande desapego, entende? Meio complexo que eu deixei como mensagem final, mas daria para fazer outro podcast inteiro disso que a gente tá falando. Esse Noite Longas é legal de até, né, não procure soluções rápidas, né? Exato. Não procura uma solução rápida. Mergulha, vê o que Mergulha, aquela dor quer te dizer, mexe na confia, ferida. coloca Deus do lado, isso é importante, independente do seu formato. Eu não gosto nem de dizer isso, mas assim, independente do seu formato. E dê valor ao fato de não se parecer com ninguém. Porque a gente se sente sozinha quando tá cansada. Ai, meu Deus, tô exausta, porque eu falo com um, não concordo, falo com outro, não sei o que é isso, falo com outro, olha na internet, não é assim. Carrega o mundo também, né? Carrega o mundo. Aí você fala, é muito interessante quando a gente começa a se parecer com ninguém. Porque daí você fala, tô na minha jornada de crescimento, finalmente. Uhum. Então, se houver cansaço, na manutenção de se parecer com alguém, comece a se parecer consigo, entende? E descobrir o que é isso. É uma jornada de noite longa, sem respostas rápidas, sem querer paixões loucas, mas sim a constância das coisas boas. Entender que existe alguma beleza na dor. E é muito fácil falar quando a gente não tá sentindo, não tá vivendo o processo, mas assim, ai, que Deus nos dê sabedoria para que a gente viva, né? Esse processo. Amém. Vanessa, muito Obrigada, obrigado. nega. E até Adorei. o próximo podcast. Combinado, me chamem de volta, turma. Todo mundo junto, né? Quero voltar. Gostei demais. Até o Mesmo. próximo. Obrigada, gente.